Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro fez bonito ontem. Atropelou o Vasco e São Januário. Vamos aos melhores momentos do jogo. E aí, Panz, dá para dizer que foi surpreendente para a torcida do Vasco, que imaginava que o Vasco ia pressionar o Cruzeiro, porque vinha de um jogo de muita guerrilha em São Januário, naquele empate da semana passada, e de repente o Cruzeiro deslanchou. Ô Breno, o Guilherme falou que não foi surpresa, goleado. Para mim foi. Para mim o resultado foi surpresa. Eu não esperava um Vasco tão fácil de ser batido assim em São Januário, um Vasco psicologicamente tão prejudicado. O Cruzeiro fez o primeiro gol, estava impedido o Léo, mas muita gente falando, ganhou porque o gol impediu. Mas, gente, o Cruzeiro fez um, depois fez dois, fez três, fez quatro. Se o Vasco tivesse diminuído, o Cruzeiro ia apertar um pouquinho, ia fazer o quinto, o sexto. Então, o gol impedido, a gente fala que estava impedido, mas não foi por conta disso que o Cruzeiro ganhou e não foi por conta desse gol que o Cruzeiro goleou. Então, eu fiquei surpreso, sim, com a goleada, muito em função do Vasco, não em função do Cruzeiro. O Cruzeiro tem evoluído, tem jogado bem, jogou muito bem contra a Universidade de Chile. Lá no Chile, em Santiago, teve a oportunidade de vencer o jogo, se o Mano não tivesse segurado tanto para mexer, para mudar o time. E lá em São Januário, o Cruzeiro, de novo, foi muito superior, foi um time letal, criou 4 chances, 4 oportunidades para finalização e guardou as 4. Por isso que eu falo que se o Vasco tivesse diminuído, o Cruzeiro ia apertar e poderia sim fazer o quinto, sexto gols. Então, eu fiquei surpreso com a goleada. Eu fiquei muito mais surpreso com o Vasco, com o que o Vasco apresentou dentro de campo, um time destruído psicologicamente, um time que se abalou com o primeiro gol que tomou. A minha surpresa fica em relação ao adversário, não em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem evoluído e tá bem claro isso para mim. E é por isso que eu não me surpreendi com a goleada, porque eu até concordo na questão do Vasco, né, que não apresentou um futebol que muitos esperavam. Só que pela estrutura que o Vasco já vem apresentando, não só nesse ano, mas também dos anos anteriores, e essa confusão de bastidores que ficou mais evidente ainda nesse jogo contra o Cruzeiro. Os 4-0 do Cruzeiro, eles me surpreenderam pela forma como que o Mano Menezes tem colocado o time para jogar. Não do 4-0 ter acontecido. Só para você ter uma ideia, quem está acompanhando de casa, o Cruzeiro fez 7-0 na Universidade de Chile, no Mineirão. Né? Ele igualou a maior goleada dele na Copa Libertadores. Venceu o Vasco por 4-0. É a maior goleada do Cruzeiro fora de casa na Copa Libertadores. Mais uma vez igualado. O Cruzeiro já tinha feito esse placar em edições anteriores da Libertadores. Para um técnico que é o Mano Menezes, que preza muito pelo sistema defensivo, é isso que me surpreende. É a forma como o Mano agora coloca, de fato, o que ele pensou para o Cruzeiro no início da temporada, então, você ficou dentro surpreso. de campo. Eu fiquei surpreso não com a goleada. Claro que você ficou, você acabou de falar que ficou. Aí ele está me confundindo. Deixa eu mudar para o surpreso com o Mano Menezes. Ficou surpreso, é óbvio que você está surpreso com a goleada. Surpreso com o que o Mano Menezes tem feito dentro do campo. Que o Cruzeiro poderia golear o Vasco. Não, mas qualquer time pode golear qualquer um. Mas é surpreendente pela forma que o Mano monta suas equipes, pela dificuldade que está no grupo, na Libertadores, e por um Vasco que fez um bom campeonato regional, um Vasco que fez uma fase de classificação da Libertadores, a pré-Libertadores, de forma surpreendente, veio para a fase de grupos, de repente desandou, um time que se destrói psicologicamente dentro de um único jogo. Eu fiquei mais surpreso em relação ao Vasco, nem tanto em relação ao Cruzeiro. E perdeu 2 peças importantes, né, o Vasco, principalmente o De Sábado. Melhor jogador. De Sábado, que é quem é o coordenava o meio-campo defensivo do Vasco, e o Paulinho, que foi vendido, e que o Vasco também não poderia colocar a responsabilidade toda num garoto de 17 anos. Fora a ausência do Wagner, que o Bruninho está lembrando muito bem aqui, que era outro jogador importante e que dava um ritmo, uma dinâmica para o meio-campo do Vasco, que a gente viu que isso não teve. De tudo isso aí que eles falaram, Léo, desse destroço que foi o time do Vasco ontem, o Cruzeiro teve algum mérito. Afinal, com 35 minutos, já estava 3-0 para o Cruzeiro. A postura que o Mano colocou ontem em São Januário te agradou? E principalmente tendo um jogador de referência que ontem foi efetivo. O Sassá ontem, fez 2 gols. O que se espera do centroavante? Breno, o que favoreceu o Cruzeiro ontem foi mais a efetividade, a eficiência na hora da finalização, né? Porque em termos de postura tática, o Mano não mudou muito o time. Não foi uma equipe que pressionou o Vasco o tempo todo. Na verdade, esperou até um pouco mais o Vasco e aí nos contragolpes acabou matando o jogo, né? Tendo muita eficiência nos contra-ataques. Não foi um jogo muito diferente
do que o Mano Menezes faz, geralmente jogando fora de casa, né? Quando joga como um andante, é claro que tem um pouco mais do controle do jogo. Mas em nenhum momento você assistia ao jogo e pensava, eu acho que daqui a pouco o Vasco é capaz de fazer um gol aí, complicar, buscar um empate. Não, em nenhum momento. O Cruzeiro sempre foi superior. Podia ter menos posse de bola, mas controlava bem os espaços e não dava chance para o Vasco, que é um time... Breno, com toda sinceridade, para mim o Vasco vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. É o grande que vai brigar lá atrás? Sempre tem, né? Para mim, o Fluminense, com aquele um número grande de jogadores até menos experientes do que o Vasco, o Abel está conseguindo tirar mais do Fluminense do que o Zé Ricardo tirando do Vasco. Que é um time muito modificado com relação ao time que se classificou para a Libertadores esse ano, né? Tinha o Anderson Marques na zaga, que foi para o São Paulo, tinha o Nenê, que também foi para o São Paulo, tinha o Matheus Vital, que foi para o Corinthians. Era um time melhor, né? Era um time, assim, não muito superior. Nenê. Não, sim, Nenê, citei. Então, não é colocando isso como desmerecendo a vitória do Cruzeiro, só pontuando que o Vasco é um time que... aquele clima de Libertadores, vamos jogar Libertadores, tal, e aí, quem sabe a gente consegue alguma coisa nesse ano... Eu acho que não. E tenho dúvidas até se o Zé Ricardo permanece no comando lá, por toda a questão política, né? Atraso salarial, etc., o que tumultua muito o ambiente de um clube. Não me surpreenderia aí se, ao meio do Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo também pediu o boné, não. Bom, o técnico Mano Menezes falou aí sobre o jogo, mas antes, vamos conferir aí um recadinho para você que não tem tempo de cozinhar e gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. E vamos conferir a promoção de hoje aí da Orange. Coloca pra gente aí. Filé parmesão de R$ 29,90 por R$ 23,90. Ligue lá, peça o seu, você recebe aí na sua casa. Léo Gomit já está aqui insatisfeito, porque está na hora do almoço, está doido para sair correndo. Léo, relaxa. Aqui no intervalo, só você ligar, como, não, Breno? só você ligar que a gente coloca aí para você. No intervalo não dá para comer, não. Vai ter que esperar. Deixa aqui na hora do intervalo, nas 3 garrafadinhas. Não, sem ansiedade, não. Orange é bom, mas sem ansiedade. Vamos ver aí o que o técnico Mano Menezes falou sobre o resultado do jogo de ontem. Porque está lá gravado, quando nós empatamos com o Vasco, eu disse que o jogo tinha sido num momento muito ruim para a gente, que era entre os 2 jogos das finais, né? E lá nós tínhamos vindo de uma derrota de 3-1 no primeiro clássico, aquilo tinha, né, mexido com a gente, tinha desgastado a equipe e a gente não teve força suficiente lá para fazer uma pressão, fazer um jogo melhor. Mas que o segundo jogo depois viria e nós disputaríamos em outras circunstâncias. Acho que foi o que se viu em campo, um Cruzeiro muito superior e se aproximando da classificação para as oitavas, que é o nosso objetivo nessa fase de grupos. Começou com o Léo, mas teve aí uma sequência boa com o Thiago, com o Sassá. Depois, no segundo tempo, a equipe, sabendo que precisava conter a tentativa de ímpeto do adversário para não iniciar uma reação. O Vasco tem feito grandes finais de jogos, né? E a gente tinha essa preocupação. Acho que com o 4º gol do Sassá se definiu o jogo e aí conseguimos, né, administrar bem até o final e sair daqui com uma grande vitória, num lugar sempre onde é muito difícil jogar contra um adversário que vem jogando bem aí no ano. Tá aí. O Mano colocou aí umas situações desse crescimento, dessa evolução do Cruzeiro. A gente estava comentando aqui, enquanto o Mano falava lá, sobre a importância do time ter poupado os jogadores contra o Inter, né? O desgaste físico. Afinal, o Vasco não tinha jogado, né? Foi adiado o jogo contra o Santos. E dentro de campo deu para perceber que valeu a pena poupar, Guilherme? Com certeza. O placar mostra muito bem isso, né? O Cruzeiro conquistou um ponto
em Porto Alegre, um ponto importantíssimo, ainda não tinha pontuado no Brasileiro. O Panzi falou muito bem aqui no bloco anterior em relação a isso. Então, o Mano, ele conseguiu fazer com que a estratégia dele fosse efetiva, né? E mais do que isso, ele conseguiu mudar a postura dos jogadores em campo, principalmente nos jogos da Libertadores. A gente vai falar ainda no decorrer do programa da sequência do Cruzeiro aí nas competições. E agora vai ter um tempo para pensar exclusivamente no Brasileiro e se recuperar, porque está precisando um ponto só para o Cruzeiro. Um time dessa grandeza num campeonato importante como o Brasileiro é complicado também. Bom, vamos chamar a Ana Cláudia para ela colocar o pessoal de casa para participar. Ana. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje. Abraço para o Carlos Avelino, Adilson do Alto Veracruz, Lucas Martins e Marcos Silva. Tem uma pergunta para você, Guilherme. Quem faz é o André do bairro São Geraldo. Ele quer saber o seguinte, ele comentou se o resultado de ontem, se você acha que foi mérito do Cruzeiro ou foi pela falta de qualidade do Vasco. Não, foi mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro soube jogar a partida, aproveitou as deficiências do Vasco. O Cruzeiro não tem nada a ver com a situação que passa o Vasco, seja dentro ou fora de campo. O papel do Cruzeiro era vencer o jogo para tentar fazer com que a classificação às oitavas de final ficasse menos complicada do que no começo da Libertadores ela estava se desenhando. Então, mérito total do Cruzeiro, do Mano Menezes. E, claro, o Vasco passa por uma situação difícil, o Cruzeiro só aproveitou isso. Mas volto a afirmar que o Cruzeiro foi muito efetivo e fez com que essa vitória fosse muito positiva. Você que gosta de polêmica, Edu, agora eu também fiquei confuso. Porque aí o Pio falou que o mérito foi total do Cruzeiro. Mas no começo do programa vocês ficaram aqui arrebentando o Vasco. Não, é uma que soma. o Vasco estava. Então não é total do Cruzeiro. É uma soma. Tem um percentual aí de ruindade do time do Vasco. O Cruzeiro soube aproveitar. O que eu estou dizendo é isso. O Cruzeiro soube ser efetivo. Claro que isso pesou em desfavor do Vasco. A bagunça, a falta de qualidade do elenco. Mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Ele precisou entrar em campo, ganhar e fez o papel que tinha que ser feito. Então, mérito do Cruzeiro que soube jogar o jogo, sabendo de todo o ambiente que tinha para a partida. Então, no último bloco, a gente vai falar desse caminho do Cruzeiro, a sequência de jogos do Cruzeiro aí. Agora, mais um recado para vocês. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate de Atlético Chapecoense ontem. Não sai daí.